Amados, eu tenho a incumbência de trazer um pensamento para você. Eu não vou me prolongar muito, vou ser meio breve aqui com você. E eu quero, na verdade, contar uma história. Hoje pela manhã, o pastor Maurício me inspirou, a compartilhar uma história com você. Uma história. E o título da minha história é: Nós somos nascidos de Deus. Nós somos nascidos de Deus. Identidade é tão fundamental, é tão essencial na vida, na existência do ser humano. Quando você sabe exatamente quem você é, a opinião dos outros é a opinião dos outros. Quando você sabe quem você é, você caminha de uma forma tão tranquila, tão segura, tão serena, tão em paz. E eu quero usar nessa minha narrativa aqui: nós somos nascidos de Deus. Se você colocar isso dentro de você como um espigão, como uma verdade inegociável. Se você, ao acordar pela manhã, você olha no espelho, peito para fora, barriga para dentro, se possível for, barriga para dentro, olha no espelho e diz: eu sou um filho amado de Deus, eu sou uma filha amada de Deus. Isso é tão importante na nossa jornada, na nossa caminhada. Eu quero conversar um pouquinho com você sobre isso. Eu quero usar um texto de partida, e eu vou, na verdade, usar esse texto no final, de Hebreus capítulo 4, versículo 12, uma escritura muito, muito importante, que diz assim: pois a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. É interessante quando a Bíblia define a Bíblia. A Bíblia está dizendo que a Bíblia é viva, ela é eficaz. A Bíblia é espírito, a Bíblia é vida, a Bíblia é eficaz, ela é poderosa. E ela é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, de 2 fios. Ela penetra, a Bíblia, a palavra de Deus penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração humano. Vamos olhar um pouquinho esse aspecto da nossa conferência, que nós somos originais. Nós somos filhos de Deus. Nós somos originais. A sua impressão digital é sua impressão digital. A sua, eu não sei como chama aqui no olho aqui, a sua íris, ela é sua, não tem outra igual. O timbre da sua voz é seu, não tem outro igual. Quando você canta, quando você louva aqui, a hora que você diz, oh, impressionante Deus, Deus sabe que é você que está dizendo isso. No meio de uma multidão, Ele sabe que é você. Porque o timbre da sua voz é da sua voz. Você é original. Ele te fez, você, indivíduo, com a sua individualidade, com as suas características, filho de Deus, filha de Deus, amados de Deus. A Bíblia nos diz em Gênesis capítulo 5, versículo 3, que o plano de Deus, o plano original de Deus, ele foi violentado. Ele foi adulterado. Olha esse texto aqui: aos 130 anos de idade, Adão gerou um filho, a sua imagem, a sua semelhança, conforme a sua imagem, e deu-lhe o nome de Sete. A queda do homem, lá no jardim, lá no Éden, afastou o homem dos planos e dos propósitos de Deus. O homem foi afastado, lançado fora daquilo que Deus tinha planejado para o homem. A Bíblia diz que Deus criou o homem para ser conforme a imagem de Deus, a semelhança de Deus, e que o homem pudesse exercer governo e autoridade sobre toda a terra. Mas com a desobediência, com o uso do livre-arbítrio do homem, ele decidiu dizer não a Deus e dizer sim ao mal, sim às trevas, sim a Satanás. Então, depois do pecado de Adão então gera um filho chamado Sete, e esse filho é segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança. Imagem e semelhança não de Deus,
imagem e semelhança de Adão. E Adão aqui era um homem pecador, era um homem caído, era um homem eivado, poluído pela maldade. Por isso, o homem vê a si mesmo todo em pecado, todo desfigurado, todo amaldiçoado. Não existe nenhum ser humano na face da terra que, no seu momento de silêncio, no momento quando ele coloca a sua cabeça no travesseiro, sozinho, e se ele olha para dentro de si, invariavelmente vai escorrer uma lágrima morna aqui no cantinho do olho, pingando no travesseiro, porque ele se sente culpado, ele se sente triste, ele se sente aflito, ele se sente angustiado. Esse peso, essa angústia, é porque o homem tem a imagem e semelhança de Adão, imagem e semelhança do homem caído. O poeta dos Salmos, o grande gestor, o grande administrador, o grande rei Davi, ele escreve dizendo o seguinte: em pecado eu fui formado, em iniquidade me concebeu a minha mãe. Ele diz: eu nasci numa vala de lama, de lodo, de transgressão. O homem, ele nunca vê a si mesmo original. Original é aquele que descende de Deus, mas o homem agora descende de Adão e não mais de Deus. A humanidade agora está afastada de Deus. Mas será que o plano de Deus, de ter filhos, segundo a imagem dele, de Deus, a semelhança, será que esse projeto original falhou? Será que Deus abriu mão desse projeto? Será que Deus desistiu? Deus é alguém que desiste? Não é. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 2, versículo 7, então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente, ou uma alma vivente, conforme outra versão da Bíblia. A Bíblia Sagrada fala de Deus soprando nas narinas do homem. Essa é a primeira vez que Deus faz isso, Ele sopra sobre o homem. Aqui Deus soprou o fôlego da vida. O homem passou a ser alma vivente, ser vivente, e a palavra hebraica é nefesh. Ele passa a ser vida, ele passa a ser criatura, ele passa a ser um ser vivo, ele passa a ser uma alma. O homem então passou a ser alma vivente. Aqui nós temos a origem da humanidade. Esses tempos atrás saiu numa revista médica, científica, inglesa, falando um pouco sobre a raça humana, e nessa revista eles disseram: olha, o homem tem 6.000 anos aproximadamente de existência. E eu fiquei pensando, eles estudam DNA, fazem pesquisa, fazem isso, mas na Bíblia já está escrito. Né? Eles vão tão longe para chegar aqui, faz 6.000 anos que o homem foi criado. Não, Pio, mas a ciência fala de bilhões de anos, mentira, engano, nada disso é verdade. Nada disso é engano. É um pensamento de evolução. Imagine comigo, se a evolução existir, não deveríamos ter no nosso dia alguns animais em processo de evolução? Nessa transição de um para o outro? E tem, não tem. Então eles evoluíram, pararam de evoluir, daqui a bilhões de anos vão voltar a evoluir? A Bíblia diz que Deus terminou toda a sua criação. Se Ele terminou, Ele terminou. Não existe evolução a partir da criação divina. Então, como já falamos, a queda de Adão fez Deus lançá-lo para fora da sua presença. Agora ele não é mais o homem original. E então o homem caiu tanto ao ponto do Senhor Jesus, quando ele estava aqui na terra, em carne e osso. Ele nasceu da Virgem Maria, ele cresceu em Nazaré, ele estava em carne e osso, e ele encontra um grupo de pessoas se debatendo com ele. Olha o que ele diz em João capítulo 8, versículo 44, sobre essa raça humana que descende de Adão. Olha o que ele diz: vocês pertencem ao pai de vocês. Quem que é o pai de vocês? Jesus diz ali, não de vocês, deles. De quem? O diabo. E vocês querem realizar o desejo deles. Queridos, o homem que descende de Adão, a Bíblia Sagrada está dizendo, ele tem como pai o diabo. O diabo. É o que a Bíblia diz. Ele não tem a imagem e semelhança de Deus. Ele descende das trevas. Ele descende do mal. A nossa Suprema Corte se envolve tanto em
em desmandos, em decisões, em escolhas que você fica chocado. Por quê? Porque eles não nasceram de novo. Eles não têm descendência divina, não têm temor no coração. E aí não adianta nós colocarmos esperança nessas coisas, porque o texto sagrado é muito claro. Deus abriu mão do seu propósito eterno em ver toda essa destruição, toda essa corrupção, toda essa maldade. Deus desistiu? Não. Deus, Ele não abriu mão do seu propósito eterno. Deus, Ele não abriu mão de ter filhos e filhas conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. Por isso Deus planeja soprar uma segunda vez sobre o homem. A primeira vez que Ele soprou, o homem foi feito alma vivente. E nessa segunda vez, quem sopra sobre o homem é o próprio Senhor Jesus Cristo. E agora, em Cristo Jesus, a humanidade pode ser mais do que alma vivente. Isso mesmo, a humanidade pode passar a ser um ser espiritual e ter a imagem e semelhança de Deus novamente. Cristo Jesus colocou o homem na sua real origem, que é um ser espiritual. Jesus Cristo, Ele veio para valorizar a mulher, para honrar a mulher. Aprendemos ontem pela manhã, o Rômulo ministrando, o amor de Deus sobre a mulher, a honra de Deus sobre a mulher. O cristianismo, ele não faz acepção, ele não faz distinção entre as pessoas, não. O cristianismo, ele é inclusivo, ele não é exclusivo, excludente, não. Como foi que Jesus fez isso? Jesus morreu na cruz, Jesus ressuscitou, Jesus foi assunto, foi levado aos céus, está sentado à direita do Pai, cheio de graça, cheio de glória, cheio de majestade. Ele intercede por nós, diz a Bíblia Sagrada, e agora o homem, através de Cristo Jesus, pode nascer de novo, pode nascer do Espírito. O homem passa a ter agora uma outra origem em Cristo Jesus, e sendo originalmente Espírito vivificado. Se eu fosse você, diria aleluia. Que projeto fantástico de recuperação. Depois da ressurreição de Jesus Cristo, ali em João capítulo 20, versículos 21 e 22, ele falando com os discípulos, e os discípulos agora representando todos nós, Jesus diz para eles, novamente Jesus diz, paz seja com vocês. Paz seja com vocês. A palavra amém significa, assim seja. Paz seja com vocês. Amém, assim seja. Assim como o Pai, Deus Pai enviou Jesus, Ele diz, eu os envio. Olha o versículo 22. E com isso, soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Lá em Gênesis, Deus sopra e o homem torna-se alma vivente. Aqui Jesus sopra e o homem torna-se espírito vivificante. Aqui nós voltamos para o plano original. Aqui nós voltamos para o propósito eterno de Deus. Da primeira vez, como eu disse, o homem foi feito alma vivente. Só que agora ele passa a ser espírito, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus habita no nosso espírito, não na nossa alma, no nosso espírito. Quando o Senhor Jesus sopra o Espírito Santo sobre os discípulos, e representando aqui todos nós, como eu disse, Ele estabelece aqui a nossa real e a nossa eterna origem. Esta é a nossa origem. Você não descende de Adão e Eva. Você descende de Cristo Jesus. Aleluia. Precisamos entender isso. Isso tudo forma a nossa identidade. Isso tudo constrói, conscientiza-nos de quem somos. Isso tudo estabelece dentro de nós a verdade. E você, ao conhecer a verdade, você é livre, diz a palavra de Deus. Em Cristo Jesus somos feitos espíritos vivificantes. Vamos nos lembrar disso. Antes de Cristo Jesus, ninguém tinha o Espírito Santo habitando dentro de si. Ninguém. De Gênesis até Cristo. E Abraão? Não tinha. E Moisés? Também não. E Samuel? Também não. E Sansão? Não. Davi? Gideão? Não. Nenhum desses homens ou mulheres do passado, da história da humanidade, tem o Espírito Santo habitando dentro deles? Não, nenhum. Eles tinham o Espírito Santo sobre eles, e não dentro deles. E por que não tinha dentro deles? Porque eles não nasceram de novo, não haviam nascido de novo. E por que eles ainda não haviam nascido de novo? Porque nascer de novo somente é possível em Jesus. Por isso que quando você lê a Bíblia Sagrada, você precisa ter
claro na sua mente: tempo. Se você não entender de tempo, de épocas, de ocasiões, a Bíblia Sagrada para você é um livro confuso, terrível de ler. Mas quando você entende de tempo, tudo começa a ficar muito mais claro, muito mais simples. Antes de Cristo e depois de Cristo. São dois tempos, são duas dispensações distintas. Somente em Cristo Jesus é que aquela pessoa que é alma vivente, ela pode ser transformada em espírito vivificante. O Espírito Santo, então, estava sobre as pessoas no Velho Testamento, capacitando-os a realizar a tarefa específica que Deus havia dado a eles. Mas depois de em Cristo Jesus, e somente nele, o Espírito Santo agora, ele pode habitar no nosso espírito, porque nós fomos vivificados em espírito. A sua origem, como eu disse, não é em Adão. A sua origem é em Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Veja esse texto de 1 Coríntios capítulo 15, 45, quando Paulo escreve essa carta a um povo grego, um povo conhecedor, inquiridor do conhecimento da sabedoria. Olha como Paulo explica. Ele diz assim: assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Quem que é o último Adão? Jesus Cristo. Quem que é o último Adão? Jesus Cristo. Quem que é o último Adão? Jesus Cristo de Nazaré. O primeiro, alma vivente. O último, espírito. Assim, aliás, próximo. Não foi o espiritual que veio antes. Primeiro veio Adão terreno, depois que veio Jesus. Veio o natural, depois que veio o espiritual. Próximo. O primeiro homem era do pó da terra. O segundo homem, dos céus. Você descende do primeiro ou do último? Você é descendente do pó da terra ou você é descendente do céu? Começa a ver identidade? Quem somos de fato? Olha o próximo texto. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno. Claro. Alma vivificante. Angústia, tristeza de sabor, engano, malandragem, velhaquice. Está aí, homem terreno. Os que são dos céus, ao homem celestial, diz a palavra de Deus. Assim como tivemos a imagem do homem terreno do Adão, teremos também a imagem do homem celestial. A imagem de Cristo Jesus. Lembre, a historinha que eu estou contando para vocês é sobre nascidos de Deus. A imagem e semelhança é o plano de Deus, que o homem, a humanidade, tem a imagem e semelhança dele. Com o pecado de Adão, isso perdeu. Agora, em Cristo Jesus, isso é recuperado. Por isso que nós dizemos que cristianismo não é religião. Cristianismo é a restauração do relacionamento do homem com Deus. Estamos conversando um pouquinho agora ali com o deputado, dizendo o seguinte: a humanidade não precisa do padre, não precisa do bispo, não precisa do papa, não precisa do pastor, não precisa de ninguém para falar com Deus. Jesus Cristo disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Ele é o elo de ligação com o Pai. Através de Cristo Jesus, da obra dele, eu e você fomos vivificados, nos tornamos em pessoas espirituais, temos novamente a imagem e semelhança de Deus e podemos nos aproximar de Deus e chamá-lo de Pai Celestial. Nós somos originais, esta é a nossa origem. Aleluia, aleluia. Saibamos que Jesus Cristo, ele não veio para nos colocar na posição que Adão tinha antes de pecar. Ah, pastor, então agora nós voltamos a ter a posição que Adão tinha antes? Não, claro que não. Adão era alma vivente. Como é que você pode voltar a ter a posição de Adão, a ser alma vivente? Você já é alma vivente. Você precisa ser espírito vivificado. Jesus Cristo veio nos colocar muito acima da posição que Adão e Eva tinham. João 1,16, todos recebemos da sua plenitude, da plenitude de Cristo Jesus. Nós recebemos de quanto de Jesus? Da sua plenitude. Nós recebemos quanto de Jesus? Da sua plenitude. Nós somos cristãos. Cristão significa pequenos cristos. Você recebeu da plenitude, você tem a imagem e semelhança do Filho de Deus. Você pode chamar o Pai de Pai, Deus Pai, Abba, Papai.
Um dos choques culturais de Jesus, quando Jesus estava na terra, que todas as pessoas chamavam a Deus de... Não chamavam, né? Mas eles mencionavam Deus, era Jeová, Elohim, El Shaddai. E Jesus chega, né, um jovem, né, andando com o pé empoeirado naquelas estradas da Palestina, e quando ele se referia a Deus, ele chamava de Abba, papai, paizinho. Abba, papai. Os camaradas olhavam e diziam assim: você está louco, rapaz? Que falta de respeito é esse? Não, que é falta de respeito? É verdade, ele é meu pai. Existe falta de respeito você chamar o seu pai de pai? E eles não aceitaram. E a Bíblia diz, está escrito, que Jesus foi crucificado porque Jesus dizia ser filho de Deus. Por isso que ele foi crucificado. Esta foi a acusação contra ele. Ele se diz filho de Deus, vamos matá-lo. E eu e você somos o quê? Filhos de Deus. Nós somos originais. A nossa origem está em Cristo Jesus. Por isso que o texto diz que todos recebemos da sua plenitude. Recebemos da plenitude de Cristo Jesus. Amados, nós ainda não sabemos quem somos. Ah, pastor, eu sou incapaz. Não é. Ah, pastor, eu sou uma pessoa limitada. Não é. A Bíblia diz que você recebeu da plenitude de Cristo. Da plenitude de Cristo. Recebemos da plenitude de Cristo Jesus. Nós não recebemos somente uma porção de Cristo Jesus, mas a plenitude. Plenitude é perfeição, plenitude é totalidade, plenitude é a justiça, plenitude é retidão, plenitude é ser como Ele é, plenitude é ser como Ele é, Filho amado de Deus. A Bíblia diz que eu e você nos revestimos de Cristo Jesus. Quando você chega diante de Deus em oração dizendo Pai Celestial, Ele olha para você e Ele vê Jesus em você. Pode chegar com confiança. Pode chegar com segurança. Se você sentir liberdade, diga comigo assim: eu recebo da plenitude de Cristo Jesus, pois é nele a minha origem original. Eu recebo da plenitude de Cristo Jesus, pois é nele a minha origem original. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Por isso que Ele nos deu a sua palavra viva e eficaz. Porque a Bíblia é um livro perfeito. O Espírito Santo é um guia, um mestre perfeito. Nós temos uma justiça perfeita em Deus. Nós temos um relacionamento perfeito com Deus Pai, com Deus Filho, com Deus Espírito Santo. Nós somos filhos perfeitos de um Pai perfeito hoje sobre a terra. O plano original foi restaurado. É isso que significa receber e ser participante da plenitude de Cristo Jesus. É ter a mesma natureza de Cristo Jesus. Somente pessoas originais conseguem se relacionar com a perfeição divina e saber que é aceito perfeitamente em Cristo Jesus. João capítulo 1, versículos 12 e 13 diz: contudo, aos que o receberam, os que crerem em Jesus, deu-lhes o direito de se tornarem. Como é que você se torna filho de Deus? Recebendo Cristo Jesus, crendo em Cristo Jesus, recebendo Ele como Senhor e Salvador, crendo que Ele pagou a sua dívida. O versículo 13 diz: os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Ontem eu passei um pouquinho nesse texto e diz: filho de gato, gatinho é. Filho de cachorro, cachorrinho é. Filho de peixe, peixinho é. Filho de Deus, meu Deus. Não, olha, o texto é muito claro. Ele diz: não nascemos por descendência natural, não nascemos pela vontade da carne, não nascemos pela vontade de homem algum. Você não nasceu porque o seu pai e sua mãe queriam ter filho e filhas. Não! Ou você nasceu porque houve um descuido na anticoncepção lá, na pílula. Não! Não!
Você nasceu porque Deus pensou em você, Deus quis você, Deus imaginou você, Deus idealizou você, Deus sonhou com você, Deus tem planos e propósitos para você, porque Ele queria que você fosse filho e filha dEle. Aleluia! Essa é a razão de estarmos aqui. Nascemos de Deus, pela vontade de Deus, somos originais. Adão, como nós já vimos, foi feito alma vivente. Nós, os que cremos em Cristo Jesus, nascemos de Deus, por isso somos espírito vivificado. E você falou várias vezes espírito vivificado, vivificado. O que significa isso? Vivificar é dar vida. Deus nos deu a vida de seu Filho, temos a natureza de seu Filho, temos a imagem de seu Filho, temos o Espírito do seu Filho. Então, somos filhos de Deus, somos filhos e filhas amadas de Deus. Por isso nós somos mais do que Adão e Eva. Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, capítulo 5, 17, ele diz: se pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dele, transgressão de quem? De Adão. Estamos conversando ali, agora há pouco, dizendo, algumas pessoas vão num hospital e chega lá e vê crianças padecendo alguma enfermidade, alguma doença, e as pessoas dizem: pastor, aonde está Deus? Cadê o amor de Deus? Se Deus é tão bom assim, por que Ele deixa as crianças padecerem assim? Já ouviu essas perguntas? Você já se fez essa pergunta? Mas olha o que o texto está dizendo. Por que as crianças, a humanidade sofre, padece? Por que violência, por que morte, por que guerra? Por quê? Pela transgressão de Adão, a morte começou a governar, a reinar, a comandar o ser humano. E aquelas pessoas que ainda descendem de Adão, elas estão debaixo da influência do governo da morte. Da morte. Paulo trabalha isso na carta dele em Efésios, dizendo que as pessoas ainda estão debaixo do comando, do governo, da direção das trevas, matando, roubando, adulterando, traindo. Por quê? Porque o pecado, a transgressão de Adão, abriu a porta para que a humanidade fosse assolada pela morte, pelo reino da morte, pelo reino da destruição. Como eu disse, Deus ele não abriu mão do plano original dele. Olha a sequência do versículo, diz: muito mais. Diga comigo, muito mais. Podemos ficar uma semana falando sobre muito mais aqui. Está dizendo o seguinte: a morte trouxe doença sobre uma criança, o nascimento de Cristo Jesus, a obra de Cristo Jesus, trouxe muito mais vida. A morte trouxe divisão numa família. Jesus Cristo, o pecado de Adão trouxe divisão na família. A morte de Cristo Jesus, a ressurreição, a obra dele trouxe unidade, amor, carinho na família. Os feitos de Adão trouxeram para a humanidade miséria, guerra. A obra de Cristo Jesus trouxe muito mais do que qualquer mal que um mal pode fazer. É o que o texto está dizendo, muito mais, much more. Aqueles que recebem de Deus, aí está o segredo. Nós vimos hoje com o pastor Maurício, falando sobre a graça de Deus. Eu fiquei tão feliz, falei assim, eu não sou o único louco. Porque, querido, o que existe de gente, de crente debaixo da lei, você não imagina. E quando a gente fala do amor de Deus, da graça de Deus, vem pedrada, vem varada, vem de tudo contra a gente. Mas sabe de uma coisa? Isso me alegra. Deixa eu contar uma historinha para você, depois eu volto por muito mais. Eu quando era menino pequeno em Barbacena, não. Aqui no norte do Paraná, naquela época era diferente, era gostoso. Período de férias de final de ano era dezembro, janeiro e fevereiro. As aulas começavam em março. Normalmente era 3 de março. Não era assim? Não era assim? E a escola com aquele currículo daquela época, né? São pedagogos e tal. Aquele currículo daquela época produziram grandes engenheiros, grandes médicos, grandes cientistas, grandes homens, grandes mulheres. Agora querem dar só um mês de férias para as crianças e não sei o que estão formando. E
naquela época eram 3 meses de férias. 3 meses de férias no norte do Paraná, numa cidade pequenininha, tinha um mato, uma mata bem grandona perto da cidade. E o que a gente fazia? Pegava o estilingue para matar passarinho. Né? Matava, assava e comia. E não acabamos com os passarinhos, eles estão aí. Esse trem de que você vai acabar com a árvore, vai acabar com a água doce, isso é conversa mole. Aquecimento global é conversa mole. Está lá em Gênesis, leia a Bíblia, está lá. A Bíblia diz que um anjo virá e vai destruir 1/3 das águas doces. Se o homem acabar com a água doce, o anjo está desempregado. Vem um outro anjo e vai cortar 1/3 das árvores da terra. Se nós cortarmos todas as árvores da terra, esse anjo está desempregado. Apocalipse é mentira. O crente precisa ler Bíblia. Está lá. Vou voltar. Eu era menino pequeno. A gente ia lá, andando lá no meio do mato, fazia aquelas trilhas e tal, e brincava, e cipó, e água, e caía, e rolava, e por ali afora. E de repente a gente achava um pé de jabuticaba no meio do mato. Uau! Pretinho, assim, aquilo tal. O que a gente fazia com o piá? Pegava o estilingue, pedrada e varada, e vão ingá, jabuticaba, o que mais? Araçá, essa coisa arada toda. Goiaba. E tinha um limãozinho selvagem, uma coisa assim e tal. A gente pegava tudo aquilo. Quando a gente achava uma árvore que não tinha fruto nenhum, olhava, mas não tem nada. O que a gente fazia? Dava pedrada nela? Não. Dava varada? Não. Passava de largo. Quem é que leva pedrada e varada? Quem produz fruto. Quem dê fruto. É assim. Muito mais, voltando aqui para não perder o raciocínio, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça. O segredo disso é aquela palavra ali, receber. O que é receber no grego? Essa igreja. Se eu pudesse escolher ser pastor de uma igreja, eu queria ser pastor dessa igreja aqui. O que é receber no grego? Lambano. Lambano é pegar, é agarrar, é se apropriar, é possuir. Aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça, reinarão depois da morte? Reinarão em vida por meio de um homem, por meio de Cristo Jesus, aleluia. Muito mais, não somos cópias de Adão. Deus em Cristo Jesus nos fez originais. Precisamos receber. Como que eu recebo? Pela fé. A graça te dá, a fé faz você receber. Como é que eu recebo pela fé? Eu creio. Me explica a fé. Não, você não explica, você tem a fé e crê, pronto. Por isso que a Bíblia diz que com o coração se crê, não é com a cabeça que crê, com a lógica, com a razão. Não, é com o coração. Eu creio no meu espírito. Eu recebo a graça de Deus. O que é graça? Tudo aquilo que Ele dá e nós não merecemos. Isso é graça. Graça tem a ver com quem dá, não com quem recebe. Já contei 50 vezes a história do Pimentinha para você, né? Quando ele sai da casa da senhora Wilson com o Joey, descendo as escadas, Denis, o Pimentinha, ele desce assim com bombom, com bolacha, com chocolate. Ele e o Denis olha para ele assim e diz assim: Denis, o Joey, olha para ele: Denis, o que nós fizemos de bom para a senhora Wilson nos dar tudo isso? Aí o Denis olha para ele e diz assim: Joey, não foi porque nós somos bons. Ela deu tudo isso porque ela é boa. Ela é boa. Sabe por que Jesus veio morrer na cruz? Porque Deus é bom. Sabe por que Ele te ama? Porque Ele é bom. Sabe por que Ele deu imensa provisão da graça? Porque Ele é bom. Sabe por que Ele te fez justo? Porque Ele é bom. Sabe por que nós temos saúde física? Porque Ele é bom. Sabe por que estamos nessa conferência? Porque Ele é bom. Ele é bom. E nós recebemos.
Somos uma obra perfeita, feitos por um Deus perfeito, para um propósito perfeito. Nós somos originais. Colossenses 1,12 diz: dando graças ao Pai, que nos tornou dignos. Meu Deus! Ele fez você digno. Não foi você que se autopromoveu, se autofez digno. Ele nos fez dignos de participar da herança dos santos, da luz. Herança é conquistada ou herança é recebida? Recebida. Perdão. Você vai conquistar perdão ou você vai receber perdão? Você não conquista perdão. Perdão é herança. Quando você pede perdão, você está querendo conquistar. Quando você recebe perdão, você sabe que Ele te deu. Meu Deus. Digno. Tornar suficiente no grego. Ikanou no grego. Tornar adequado. Você agora está adequado, digno para ser herdeiro de Deus. Ele te vê assim. Se você chega na sua casa, se você se ajoelha lá no canto e chora: Deus, aqui está o teu servo, a tua serva, miserável, pecador, desgraçado, imundo, perdido. Se você faz esse tipo de oração, esse tipo de reza, Deus, Ele não sabe o que está falando. Ele diz: você é digno de ser meu herdeiro. Você tem a minha imagem, você tem a minha semelhança. Queridos, isso é identidade. Nós somos originais, saibamos disso. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz: portanto, se alguém está em Cristo, diga: eu estou. Se alguém está em Cristo, diga: eu estou. É nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Somos originais. Somos novos. Somos originais em Cristo Jesus. Novo é novo, novo não é reformado. Novo significa que nunca existiu. Novo significa original. A nossa posição é viver a partir do nosso espírito, não mais agir com base na nossa alma, na nossa vontade. Não, no nosso espírito. E a Bíblia Sagrada nos ensina como viver assim. E agora eu quero concluir com o texto de Hebreus capítulo 4:12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Pio, eu até quero concordar com você, mas o meu dia a dia, Pio, é ralado, viu? Não é brincadeira não, é tenso. Como, Pio, desfrutar de tudo isso que você está falando no meu dia a dia? Como? Se Deus permitir, domingo que vem eu continuo a partir daqui. Não, eu vou continuar. Como? Pois a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é mais afiada que qualquer espada bigúmia, 2 gumes. O Império Romano conquistou os povos daqueles dias de então com uma arma. O que deu todo o ganho, toda a vantagem, toda a conquista do Império Romano foi uma arma. Antes do Império Romano, os exércitos usavam aquelas espadas compridas, pesadonas. Eles lutavam assim com as 2 mãos. Pá! Lembra do Ivan Noé? Lembra? Cadê os velhinhos? Claro que vocês lembram. Então ele pegava aquela espada grandona assim, levantava, pesada e pá! E tentava lutar com aquilo. Alguém em Roma inventou uma espada curtinha assim, de 2 fios, 2 gumes, 2 fios, 2 cortes dos 2 lados, mais leve. Enquanto o adversário levantava aquela espadona assim, ele chega e fazia assim, tchup, 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 ia matando os adversários.
E o Império Romano avançou sobre a terra por causa da sua espada. Por causa da sua espada. E quando o escritor aos Hebreus, talvez seja o apóstolo Paulo, ele faz essa comparação dizendo, a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. A palavra de Deus é eficaz, ela é viva. Mais do que a espada do Império Romano, que fez tanto sucesso. A Bíblia Sagrada, ela é mais poderosa do que a arma mais poderosa daqueles dias. É isso que ele está dizendo. Não havia resistência ao Império Romano, por causa dessa espada. A palavra de Deus conquista qualquer nação, qualquer povo, qualquer gente. É o que o texto está dizendo aqui. A palavra de Deus é espírito, ela é vida, a palavra de Deus é eterna. Tudo que Deus faz, Ele faz pela palavra dEle. Ele sustenta a palavra dEle, Ele vela pela palavra dEle. Por isso, se faz necessário misturarmos fé na palavra de Deus e depois declarar essa palavra que é viva e eficaz com a nossa boca, com os nossos lábios. Veja aqui. Eu recebo Cristo Jesus, eu passo a ser espírito vivificante. Só que eu continuo tendo a mesma alma e o mesmo corpo que eu tinha. Se você nascer de novo, se você crer em Cristo Jesus e pesar 150 quilos, você vai no outro dia levantar pesando 150 quilos. Vai ter que fazer um regimezinho aí, vai ter que fechar a boca. Se você crê em Cristo Jesus hoje e você tem um pouquinho menos cabelo do que eu, você vai acordar no outro dia com um pouquinho menos de cabelo do que eu. O nosso corpo e a nossa alma não altera. O que altera é o nosso espírito. Nós somos vivificados no espírito. E essa nossa alma, que é formada, que é composta pela mente, vontade e emoções. A alma é mente, vontade e emoções. Essa nossa mente, esse nosso intelecto, essa nossa formação, essa nossa cultura, esse nosso jeito, continua a existir da nossa alma. Só que agora eu tenho o Espírito vivificado e o Espírito de Deus habita no meu espírito. E existe um combate, existe um celeuma, existe uma briga entre a minha mente e agora o Espírito de Deus no meu espírito. Existe um duelo. Aí eu leio a Bíblia, está escrito assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O meu espírito diz, yes! A minha alma diz, não é bem assim. Eu leio a Bíblia e a Bíblia diz o seguinte, eu que habito no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente eu descanso. O Espírito diz, yes, eu descanso na sombra do meu Deus. A nossa alma diz, quero ver aquela conta no vermelho essa semana aí. E começa essa luta entre a nossa alma e o nosso espírito. E aí que nós precisamos da Bíblia. A Bíblia, a palavra de Deus, é como espada. E o texto sagrado diz, ela é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito. E quando nós nos expomos à palavra de Deus, recebemos a palavra de Deus, cremos na palavra de Deus, a alma ela fica no lugar dela e o espírito passa a governar esse ser humano. E passamos a crer na palavra, a declarar na palavra, a receber a palavra, a profetizar a palavra, a andar por fé. O meu justo viverá pela fé. E é através da palavra que nós subjugamos a nossa alma. É através da Bíblia Sagrada que nós colocamos a nossa alma no seu devido lugar. Não mais governando, não mais decidindo, não mais escolhendo, não mais fazendo, mas agora nós andamos pelo Espírito. Andai em Espírito, diz a palavra de Deus. Andar em Espírito é andar alinhado com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, com o conselho de Deus, é voltarmos a sermos originais, filhos amados de Deus, nascidos de Deus, ainda tendo uma alma e morando nesse corpo físico. Mas somos seres espirituais. Exatamente o contrário da filosofia grega. O grego tinha que morrer, reencarnar, morrer, reencarnar, morrer, reencarnar, morrer, para um dia ser um semideus, para um dia chegar a um Deus.
Não, 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 não. O nosso Deus se fez carne para que eu e você pudéssemos ser semelhantes a Ele, sermos originais a Ele. Por isso que a Bíblia diz, é dado ao homem morrer uma só vez. Por isso que a Bíblia diz, não existe reencarnação. Se você já é vivificado, o Espírito de Deus habita no seu espírito, para que reencarnar? Por isso, é necessário, se faz necessário, misturar fé na palavra de Deus. Eu quero encerrar com Efésios capítulo 6, versículo 17. Use o capacete da salvação e a espada do que é a palavra de Deus. A espada do Espírito é a palavra de Deus. O Espírito Santo somente age quando declaramos a palavra de Deus. A sua declaração, a sua confissão de fé na palavra de Deus vai liberar o poder do Espírito Santo a seu favor. Não existe fé sem confissão, sem declaração. E através da declaração é que a fé age. A fé deve originar-se no seu coração. A nossa declaração de fé na palavra de Deus estabelece os nossos limites. Você vai até onde você declara a palavra de Deus e até onde você crê nela. Você limita os seus limites, ou você amplia os seus limites, recebendo a palavra no Espírito, crendo no seu Espírito, confessando, declarando a palavra de Deus com toda a fé. Aleluia. O nosso Espírito é originalmente originado em Cristo Jesus. A nossa alma ainda não, o nosso corpo não, mas nós pertencemos a Deus. Tivemos uma aula tremenda de manhã sobre Romanos capítulo 12. Eu quero ler o versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Como é que eu renovo a minha mente, Pio? Enchendo ela da palavra, enchendo ela da verdade, crendo na verdade. Medite na palavra de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Deixa o Facebook, o Instagram, deixa algumas coisas de lado um pouquinho e medite na palavra. Gaste um pouco mais de tempo na palavra. Assista menos essa última novela que foi lançada agora. Como é o título mesmo? Assista menos essa novela. Olha, disseram aqui qual que é. Assista menos. Gaste um pouquinho mais de tempo com a palavra. Ouça a palavra. Temos um CD maravilhoso aí para você colocar aí nos seus equipamentos. Tudo foi por amor. Tudo foi por graça. Tudo foi por misericórdia de Deus para mim e para você. Eu tenho certeza que depois dessa conferência, aqueles que se esmeraram estando aqui desde sexta-feira à noite, né? Cada culto, cada ministração, cada celebração, cada tempo especial, eu tenho certeza que isso guindou você, alçou você para um nível mais alto. Eu tenho certeza disso. Para que possamos, neste segundo semestre, avançarmos, baixarmos, conquistarmos e manifestarmos o reino de Deus. E manifestarmos que somos originais em Deus, o nosso Pai, em Cristo Jesus. Vamos ficar em pé, por gentileza. Aplauda o Senhor com alegria. O Senhor poderoso é o único pra mim. Cantarei aleluia. O Senhor poderoso os meus dias transformou. Cantarei aleluia. Senhor, em
não tem nada a ver com o que temos ou com o que fazemos, tem a ver com o que somos. A mesma vida que Jesus tem, a mesmíssima, a mesma natureza, a mesma essência, a mesma vida, a vida incriada, o Zoe, a vida eterna, a mesma vida Deus colocou dentro de você. E você avança com absoluta certeza e segurança, porque você sabe quem você é. E quando você sabe quem você é, e quando você é maravilhoso. Como é bom